Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um bolo rosé gold. Então para isso nós vamos precisar de um corante marrom, aqui eu vou usar o marrom telha. Aqui eu tenho meu chantininho só batido, sem hidratar, tem vídeo aqui no canal, tá bom? E eu vou colocar uma quantidade de corante no meu chantininho. Detalhe, aqui eu não acrescentei nada de leite condensado ainda, porque como é uma cor escura que a gente vai utilizar, a primeira hidratação deve ser feita com o corante. Então a gente mexe, aqui é realmente aquele braço de confeiteiro em ação, mexe bastante para que esse corante se dissolva e se misture muito bem ao nosso chantininho. Vejam que ele ainda está poroso, ó, ainda tem umas bolinhas. Isso significa que ele precisa de um pouquinho mais. E eu também quero uma cor mais forte. Por isso eu vou utilizar um pouco mais de corante marrom telha. Se você não tiver o marrom telha, você pode colocar qualquer marrom que vai dar certo também, tá? Então vamos misturando para deixar esse chantininho bem homogêneo e bem lisinho, porque nós aqui vamos fazer um trabalho de alisamento no nosso bolo. Então, olha só como ele está ficando após mexermos bastante. Às vezes a gente pensa que o ponto ainda não está bom, mas é só continuar mexendo, tá bom? Então, aqui eu vou acrescentar um pouquinho mais de corante marrom e vou mexer mais. E aí você pode verificar a cor que você quiser. Percebam que ele já está bem lisinho. Então, aqui eu coloquei imediatamente na manga de confeitar e vou passar no nosso bolo. Esse bolo eu não vou fazer uma pré-camada porque ele tem massa amanteigada e está com recheio de brigadeiro de beijinho, ou seja, brigadeiro de coco, então não precisa, tá? É importante você acabar de mexer o seu chantininho e já colocar numa manga de confeitar. Ou se você deixar parado, assim que você for colocar na manga de confeitar, você mexe mais um pouquinho, porque ele vai criar bolhas ao ficar parado. Então, essa textura é muito importante no processo de alisamento que nós vamos utilizar já já. Então, aqui eu tô acabando de preencher o nosso bolinho até o topo. Agora, vamos utilizar essa espátula para bolos para começarmos o pré-alisamento nesse bolo. Aqui esse bolinho tem aro 15 e está com 10,5 centímetros mais ou menos de altura, tá? Ele chegou quase a 11 com o chantininho. Então nós vamos aqui pressionando um pouquinho, fazendo então o nosso pré-alisamento. Esse pré-alisamento é muito importante para a retirada das bolhas de ar que ficam entre uma camada e outra. Agora vamos com a nossa espátula alisadora, que nós encostamos no bolinho e usamos a nossa maravilhosa bailarina para nos auxiliar nessa hora, tá? Você gira com vigor a sua bailarina e deixa a sua mão com a espátula bem paradinha para fazermos esse efeito bem lisinho no nosso bolo. Vamos então voltar com a espátula para bolos e retirarmos o excesso de chantininho que subiu, ou se você preferir, também poderia deixar a sua quina imperfeita, tanto faz, tá? Aqui é apenas uma sugestão de decoração, porque o topo que eu vou utilizar nesse bolo vai pedir o topinho mais liso, então por isso eu estou retirando essa parte da quina que subiu. Então a gente vai formando a quina no nosso bolo, sempre limpando a espátula e o movimento é de fora para dentro, tá? A mão tem que ser leve, porém firme. É muito importante para termos uma quina bem perfeita. Agora eu vou pegar um palito, esse palitinho que a gente tem de dente, e vou fazer uma leve marcação bem fininha aqui na base do meu bolo, apenas para termos uma limitação no que vamos utilizar, que será esse confeito figuras, tá? Ele é bem coloridinho, bem bonito. Eu coloquei ele aqui num potinho e um pouquinho de pó para decoração rosé gold. Já já mostro para vocês esse pozinho. Então aqui eu vou depositar esse confeito na base do meu bolo, lembrando que nós fizemos a limitação para colocarmos esse confeito.
Então, nós vamos empurrando o pincel de silicone, que nos auxilia muito nessa hora, somente até a marcação. Então, essa marcação, na verdade, ela vai ficar por baixo, não será vista, tá bom? Então, a gente vai grudando o confeito. Só uma dica, cuidado ao depositar esse confeito para não amassar o seu chantininho, que já está tão retinho, tão lisinho. Então, vai com cuidado, com calma e paciência, que você vai girando e depositando na base de todo o seu bolo. Ele realmente fica muito bonito e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o efeito que nós vamos dar neles, tá bom? Então aqui a gente, com o próprio pincel de silicone, a gente faz a limpeza, é bem fácil, nada gruda. E para não soltar os confeitos, nós vamos utilizar essa espátula, pode ser qualquer espátula que você tem em casa, tá? Eu escolhi essa aqui com angulação, mas não precisa, pode ser qualquer uma. E você vai dando leves apertos, de leve, bem levemente, para que esse confeito não saia do seu bolo, tá? Para que ele realmente grude. E quando a gente faz esse movimento, os que estão soltos, eles caem no nosso cake board, ou seja, na base do nosso bolo. Por isso é importante que a gente prenda todos eles aqui bem seguramente. Agora nós vamos utilizar o pó ouro rosé e também a solução alcoólica da FAB. Coloquei aqui na minha bombinha, misturei bem. Façam um teste antes de iniciar no bolo, tá? E sempre comecem a borrifar pelas costas do seu bolo, ou seja, na marcação da sua espátula. Então aqui a gente vai pintar todo o nosso bolinho para ficar bem lindo, com essa cor que é muito queridinha aqui no mundo da confeitaria, que é o Rosé Gold. Então a gente vai girando a bailarina e borrifando de longe, tá? Para não ficar muito marcado. Percebam que essa cor facilitou bastante na hora da pintura, essa cor marrom que a gente colocou no fundo. Assim também nós vamos fazendo no topo do nosso bolo, para que ele fique completamente pintado nesta cor. Então a cor do fundo, a cor do corante é bastante importante. Você até economiza na hora do pó da pintura, né? Quanto mais próximo for a cor do corante ao pó, melhor será o resultado do seu bolinho. Nós vamos utilizar aqui um topo, tá? Esse topo é laminado e flores de papel que a gente manda fazer em papelarias criativas, tá? E olhem só que graça que o nosso bolinho está ficando, com o topinho, as flores e os detalhes que a gente colocou com os confeitos. Olha que lindeza esse bolo Rosé Gold. Então, se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal Shy Cakes. Deixe o seu like e também o seu comentário, que eu vou adorar responder a ele. Um beijo e até o próximo vídeo!